Olá, estamos iniciando mais uma aula do nosso curso online, curso esse vinculado ao projeto de extensão intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação e Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teoflotone e região. Estamos finalizando o nosso conteúdo 6 sobre aplicando estatística básica inferencial. E devido a alguma questão de agenda, nós não conseguimos terminar esse curso conforme programado, que seria dia 3 de dezembro, em virtude de algumas agendas, e por isso que eu estou encaminhando a vocês a gravação dessa aula e vou disponibilizar para vocês via YouTube, para que possam, em algum momento oportuno, assistirem e ouvirem a gravação da nossa aula. Então, quero agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio ao projeto e dizer para vocês que foi muito gratificante realizar esse projeto piloto falando sobre pesquisa quantitativa especificamente na nossa área de administração, que é um caminho que nós percebemos que dos nossos cursos de administração, especificamente o nosso curso de administração da UFVJM, muitos dos nossos alunos não têm a oportunidade de falar um pouco sobre estatística, mas estatística conversada por meio daqueles professores do curso de administração e que, em certo momento, também tem uma percepção de utilizar esse conhecimento ou esses métodos estatísticos, especificamente na área de gestão empresarial. E sem mais delongas, vamos especificamente falar hoje sobre o teste não paramétrico, vocês vão ver aqui, de Kruskal-Wallis, e nós vamos especificamente agora passar para vocês, né? Eu vou passar para vocês agora uma apresentação sobre esse teste. Logicamente, não podemos esquecer que a partir do instante que nós temos um problema de pesquisa, nós temos que observar qual que é a variável importante que nós estamos analisando. Então, vou aqui compartilhar com vocês a tela inteira aqui e vamos conversando a respeito desse nosso teste não paramétrico. Primeira coisa, como eu disse para vocês, deixa eu colocar aqui na apresentação, nós temos aí um desafio de um problema de pesquisa no qual nós vamos verificar qual dos candidatos à presidência dos Estados Unidos tem a preferência de eleitores mais jovens. Então, isso é um banco de dados sobre as eleições americanas de 3 candidatos. Desses 3 candidatos, nós temos aqui o Perot, o Clinton, certo? E o Bush. O que acontece? Foi extraído uma amostra das eleições americanas e surgiu, né, a seguinte indagação, né? Quem talvez teve a preferência por eleitores mais jovens, né? Qual dos candidatos? Então, de acordo com essa amostra, foi feita uma análise e dessa análise, né, foi realizada uma inferência. Bom, primeira coisa, como eu falo sempre para vocês, lição de casa. Quando nós vamos para um teste estatístico, é interessante primeiro nós sabemos responder alguns critérios. Então, nós queremos fazer um estudo comparativo entre a idade dos eleitores dos candidatos à presidência americana. Então, a primeira pergunta: o que se quer verificar na população a partir de uma informação na amostra? Então, a nossa pergunta é: qual candidato tem eleitores mais jovens? Perfeito?
Segunda pergunta. Qual o tipo de variável que eu vou estar estudando? Se a variável são eleitores mais jovens, então nós vamos pensar na variável idade. Se a idade foi perguntada, qual que é a sua idade? E o indivíduo ou o eleitor respondeu a idade específica dele, é uma variável razão, a não ser que foi criado um intervalo. Não é o caso, porque no banco de dados nós observamos que o entrevistado ele respondeu a sua idade exata, e isso para nós é muito bom, que cria possibilidades de análise. E a pergunta 2.1, a distribuição é normal? É isso que nós vamos responder agora, fazendo junto aqui, né, o banco de dados. Nós temos aqui, então, um banco de dados com 4 variáveis que eu vou mostrar aqui para vocês, com seus rótulos e valores também, caso necessidade. Primeiro, voto, ou seja, a intenção de voto para presidente. A segunda, a idade do entrevistado. A terceira, anos de estudo do entrevistado. Gênero do entrevistado. Depois aqui fizemos uma idade média, a idade ou a mediana da idade dos entrevistados. Tem duas variáveis aqui que é interessante a gente observar. A primeira é o voto. O voto são as opções que os eleitores tiveram naquela época para votar. O número 1 representando Bush, né, categorizado como Bush, 2 Perrot e o 3 o Clinton. E no gênero, 1 como sendo masculino e 2 como sendo feminino, quando nós falamos do rótulo, dos valores. Bom, primeira coisa, aqui nos surgiu a seguinte pergunta. A distribuição é normal? Se nós queremos verificar essa distribuição normal, nós vamos lá sempre naquele processo que eu sempre expliquei para vocês. Qual que é a etapa? Analisar, estatística descritiva, explorar. Já colocamos aqui a idade do entrevistado, vou lá em estatística, eu quero um intervalo de confiança de 95%, ou margem de segurança. O gráfico, o histograma e gráfico de normalidades com testes. Ok. Aqui nós temos um output, ou saída, do qual nós vamos verificar especificamente aqui o teste de normalidade. Primeira coisa, nós temos 1.845 observações. Como essas observações são o número de observações é maior do que 50, nós vamos observar o teste chamado de Kolmogorov-Smirnov. O sig deu 0,0000. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, eu vou conseguir verificar o valor exato. Tá? Vou clicar aqui, ó. 1,1744 elevado a menos 29. Então, menor do que 0,05. Se é menor do que 0,05, posso dizer que a distribuição é não normal. Então, vamos lá para o nosso slide e responder. A distribuição é normal? Não normal. Já respondemos uma aqui. Quantos conjuntos de dados ou amostras estão sendo avaliados? Se nós observamos aqui que nós temos analisar, primeiramente, vamos lá a pergunta. Qual candidato tem eleitores mais jovens? Quantos candidatos nós temos? Vamos lá no banco de dados e vamos observar. Quantos candidatos nós temos? 3. Significa que nós temos 3 amostras. Ou seja, nós temos 3 amostras. Ou seja, mais do que 2. As amostras são dependentes ou independentes? As amostras são independentes. Independentes. As amostras são independentes. Aí, se a amostra é independente, nós vamos agora para o nosso próximo slide, que fala o quê? Primeiro, são amostras independentes, o teste é não paramétrico, porque a distribuição não é normal. Amostras independentes. São 2 amostras? Não, são 3. Então, como é mais do que 2, nós vamos para o teste Kruskal-Wallis. Ou Wallis, né?
Perfeito. Então, vamos agora aprender para que serve esse teste Kruskal-Wallis. O teste Kruskal-Wallis é um teste que visa o quê? Qual que é a sua finalidade? Testar a hipótese de que várias populações têm a mesma distribuição. É uma alternativa à análise do ANOVA, recomendado para amostras pequenas. É recomendado, não significa que você não possa utilizar. Só recomenda-se, né? E aí o teste Kruskal-Wallis, primeiro para amostras não pareadas, como é o nosso caso, se fosse pareados, teste Friedman. E o teste Kruskal-Wallis usa a mesma hipótese de nulidade, ou seja, primeiro, a hipótese nula diz o seguinte: não existe diferença significativa entre os grupos, nesse caso entre as idades, senão, se não tem diferença, podemos dizer que esses três grupos pertencem à mesma população, ou é o mesmo grupo. E a hipótese alternativa, que há diferença significativa entre os grupos. Só lembrando que, se o nosso pezinho for menor do que 0,05, nós dissemos que há diferença. Se ele for maior do que 0,05, nós podemos que há igualdade, ou seja, que é o mesmo grupo. Bom, então nosso objetivo é verificar qual dos candidatos à presidência tem a preferência de eleitores mais jovens. Então nós vamos lá no SPSS, vou mostrar aqui para vocês, depois vou fazer isso na prática. Analisar, testes não paramétricos, teste de amostras independentes. Aí a variável que eu vou testar é a idade, vou lá no grupo, né, ou a variável que segmenta a amostra, né, que é o voto, e depois eu vou definir os grupos. Aqui eu vou definir o mínimo é 1 e o máximo é 3. O número 1 se refere ao Bush, o 2 ao Perrot e 3 ao Clinton. E depois vamos aqui para o resultado do teste. Tá bom? Então vamos lá agora, fechar aqui e vamos lá para o nosso banco de dados de eleições. Já realizamos o teste de normalidade, então não tem nada de novo aqui para nós. Deixa eu fechar aqui para não confundir. Vamos agora lá, no nosso banco de dados. Analisar, testes não paramétricos, caixa de diálogos legadas. Aí vocês podem perguntar, por que o seu tem caixa de diálogos legadas e aqui, quando o senhor mostrou no slide, não tem? Porque esse é o SPSS 22, que ele já veio com algumas mudanças, né? Possivelmente, aqueles slides se referem ao SPSS mais antigo, na versão mais antiga, podemos assim dizer. E nessa versão nova você tem mais algumas opções, mas não muda muito o caminho. Testes não paramétricos, a única diferença é que nós temos aqui algumas caixas de diálogos a mais, né? Aqui nós vamos perceber que nós estamos trabalhando com mais do que duas amostras. Então, é K amostras, tá vendo? Independentes, ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Pegar não, nós vamos selecionar a idade do entrevistado, né, que é a variável de teste. A variável de agrupamento vai ser as intenções. Nós vamos definir o grupo 1 até o grupo 3. Vamos dar continuidade. E vamos aqui dar um OK. Olha que interessante. Primeira coisa que nós vamos observar: intenções de voto para presidente. No Bush nós tivemos 661 votos, no Perrot 277, no Clinton 907, do total de 1.845. As médias aqui foram 943 do Bush, 715 do Perrot e Clinton 971. Tá aí nada de novo. Perfeito? Agora o teste que nós vamos observar agora o resultado do teste. Nível de significância do 0,000. Se você der 2 cliques aqui, ó,
Especificamente, você vai conseguir verificar. 1,0143 elevado a menos 11. Então, é menor do que 0,05. Lembrando, quando é menor do que 0,05, nós dissemos que há diferença. E se a nossa pergunta de pesquisa, vou voltar lá para a gente verificar. Se a nossa pergunta de pesquisa era verificar qual dos candidatos a presidente tem preferência de eleitores mais jovens, perfeito? Olha o passo a passo que nós fizemos aqui, ó. Esse aqui foi o resultado do nosso teste, ó. Foi menor do que 0,05? Sim, nós dissemos que há diferença. Então, isso nos leva a concluir o seguinte: que a distribuição de idade dos eleitores de cada candidato é estatisticamente significante, ou seja, há diferença, certo? Ou seja, se nós queremos verificar se há diferença, sim. Então, nós podemos até, deixa eu fechar aqui só para mostrar para vocês, aqui, ó. A distribuição de idade dos eleitores de cada é estatisticamente significante, certo? Ou seja, a diferença entre as idades dos eleitores, certo? Que há diferença entre as idades dos eleitores, vírgula, com menores idades para o candidato Perrot, visto que tem o menor ranking. Aí vamos observar aqui no nosso, ó. Olha o Perrot. O Perrot 715, o Bush 943 e o Clinton 971. Qual que é o menor ranking? Do Perrot. Perfeito? Ou seja, foi esse candidato, conforme a nossa pergunta de pesquisa, vamos voltar lá. Qual candidato teve votos de eleitores mais jovens? Perrot. Perfeito? Ou seja, primeiro nós conseguimos observar que há diferença entre as idades dos eleitores e que os eleitores mais jovens votaram no Perrot. Então, nesse caso, nós conseguimos observar nessa situação que o teste Kruskal-Wallis nos ajudou a verificar, primeiramente, se há diferença entre as idades desses eleitores, perfeito? E para qual candidato esses eleitores mais jovens votaram, que no caso aqui foi o Perrot, perfeito? Com isso, podemos dizer que, dentro do que nós programamos, do nosso curso online, conseguimos atender. Porém, vocês vão observar aqui que tem mais algumas partes aqui que a gente poderia, inclusive, observar outros testes, né? Por exemplo, o teste de Wilkinson, que é esse teste não paramétrico, né? Que é equivalente ao teste T pareado, para você comparar amostras dependentes, ou seja, em situações diferentes. E esse teste aqui também, podemos observar aqui algumas situações aqui, inclusive vocês estão observando aqui que você tem um caminho, teoricamente o mesmo caminho que você vai estar realizando os outros testes não paramétricos. Olha que interessante. Você tem os caminhos, sempre observando SIG, por exemplo, esse SIG aqui deu maior do que 0,05. Então, se deu maior do que 0,5, podemos dizer que é a igualdade. Olha a conclusão do teste de Wilkinson. A distribuição dos resultados percentuais obtidos não é estatisticamente diferente. Então, ou seja, não tem diferença. Por quê? Porque o nosso pezinho deu maior do que 0,05.
E aqui é só mostrando para vocês alguns outros testes, né? Por exemplo, o Qi quadrado, certo? O Qi quadrado tem como finalidade, né? Duas variáveis que estão relacionadas, você compara as frequências de valores observados com as frequências dos valores esperados das diferentes categorias de uma variável aleatória, né? Perfeito? Condição básica: não existirem mais de 20% das células com valores inferiores a 5. Teste Qi quadrado, vocês vão observar que tem, né, um banco de dados aqui sobre satisfação, em que a hipótese nula, né, a proporção de clientes em cada uma das células de satisfação é a mesma em cada loja. Então, lá, estatística descritiva, crosstab, loja e avaliação geral. Vamos lá para a linha, selecionar, observado. Esse é um teste mais simples, né? Teste Qi quadrado. E ele vai, esse teste deu 0,17. Certo? Nesse caso, deu 0,017, teste Qi quadrado. Aceita-se H0 implicando na igualdade de notas de satisfação entre as lojas. Por quê? Porque o P deu maior do que 0,05. Quando dá maior do que 0,05, sempre vamos observar a igualdade, certo? Aqui só mostrando uma tabela de contingência, o teste Fisher, né, que não é objeto aqui do nosso curso, perfeito? E com isso a gente finaliza esse nosso curso, certo? Sobre pesquisa quantitativa, perfeito? Só mostrando aqui para vocês uma apresentação, né, desse nosso curso que titulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas do Método Estatístico de Análise para Tratamento de Dados em Pesquisa, na área de Gestão de Empresa em Teoflotone e região. Eu sou o professor Edmilson Eduardo da Silva, essa aqui foi a minha equipe: Breno Pereira dos Santos, Silvio Burman Neto, Kátia Marques Pereira da Silva, Mariana Lacerda Mendes, Eberton Lemos, que foi o bolsista, e o Wallace Barbosa, todos esses registrados, né, junto ao projeto de pesquisa, junto ao projeto de extensão, junto ao projeto de extensão, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. No conteúdo 1, nós vimos, nesse curso, análise de dados em administração. No conteúdo 2, nós falamos sobre amostragem. No conteúdo 3, formas de coleta de dados. No conteúdo 4, escalas de mensuração. No conteúdo 5, escalas de medidas ou mensuração. E no conteúdo 6, aplicando estatística básica inferencial. Com isso, nós finalizamos aí o nosso curso online. Eu vou parar aqui a apresentação. Bom, com esse última aula, podemos afirmar, nós afirmamos que o curso atendeu ao seu objetivo, que primeiramente era mostrar para os alunos matriculados no curso as diferentes possibilidades de análise estatística e que a administração pode utilizar. E, por fim, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pelo apoio ao projeto. E, em breve, vou encaminhar à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura a lista dos alunos que participaram desse curso para que possam ser emitidos certificados para vocês. Qualquer coisa, pode entrar em contato via WhatsApp do nosso grupo que nós criamos e qualquer coisa estarei sempre à disposição. Um forte abraço a todos, obrigado pela participação, pela inscrição no nosso curso. Sabemos que não é fácil participarmos de um curso, né? Pelo menos o curso, em sua maioria, foi ministrado aos sábados e depois nós conseguimos ministrá-los
na quarta-feira, às quartas-feiras, né? E agora eu estou finalizando com essas gravações aí, encaminhando para vocês. Desejo a todos um final de ano, 2023 aí, de sucesso para todos nós. Um forte abraço.